Estamos iniciando mais um episódio do RH Live Meetings, uma iniciativa do Progep FIA, que é o Centro de Pesquisa e Educação Executiva, especializado em gestão de recursos humanos. Estão aqui com a gente os professores André Fischer, Joel Dutra, Wilson Amorim. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O tema de hoje é home office, a experiência durante a crise aplicada ao novo normal. E eles vão falar para a gente como as empresas devem se preparar para a adoção permanente do trabalho em domicílio. Vamos lá, então. Antes, eu vou apresentar a fundação para quem não conhece. Eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, mestrado, profissional em gestão de negócios, um portfólio completo em gestão em educação executiva em EAD, MBA, pós-MBA e pós-graduação. É com muito orgulho que a gente, há uns dias atrás, nós fomos eleitos pelo QS, que é um ranking muito honroso, o Ranking World University Ranking, como o primeiro MBA no Brasil, que é o nosso MBA internacional, o segundo nas Américas, e estamos entre os 100 melhores do mundo. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levam conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas da vida pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, temos pesquisas reconhecidas, como o Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, em parceria com o IBEVAR, os lugares mais incríveis para se trabalhar, justamente do Progep. Ainda estão abertas as inscrições, professor? Estão abertas as inscrições. Vamos até meados de setembro. Em novembro temos resultados. Inscreva a sua empresa, ainda dá tempo. E também empresas mais em parceria com o Estadão. Somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Bom, vocês têm no painel de controle 2 campos de interação, um deles é o Q&A e o outro é o chat. Use o chat para interação, para comentários, e se você quiser fazer uma pergunta para os nossos palestrantes, use o Q&A, que depois de 40, 45 minutos eu retorno para fazer a interação entre vocês e eles e vou fazer a pergunta de vocês. Eu vou passar a palavra para o professor doutor Joel Dutra, que possui graduação e mestrado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de administração com ênfase em administração de recursos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão por competências, carreiras, gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças e coordenador do programa de estudos em gestão de pessoas do Progep FIA. Professor, é com o senhor e ele depois apresenta os demais, e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Fabiane. Um prazer enorme estar com vocês, sejam muito bem-vindos. Eu falo aqui em nome do Progep, né? Participa do Progep também o professor André, como coordenador, e o Progep é um programa de estudos em gestão de pessoas, e através do Progep nós estamos oferecendo essa sequência de webinars, né? Estamos falando muito do teletrabalho, do trabalho em casa, né, do home office, com pesquisas, com depoimentos de organizações, de empresas, e com uma participação muito grande em todos esses nossos encontros. Hoje, em particular, nós vamos nos dedicar a falar do home office.
O professor André vai falar da dimensão da organização, da área de recursos humanos, né? E essas informações vêm através de pesquisa bem recente, levantando em várias organizações. E esses dados podem ajudar as organizações, os profissionais de recursos humanos, tanto na condução dos trabalhos atualmente, como também no processo de retomada. E o professor Wilson Amorim, ele vai trazer para nós a dimensão das pessoas, também resultado de uma pesquisa ampla, importante, e isso nos ajuda também a nos posicionarmos individualmente, né? Olhando a nossa vivência, a nossa experiência frente aos dados de pesquisa que o professor Amorim vai trazer para nós. Além disso, esses dados das pessoas também servem de base para decisões por parte das organizações, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para o professor André Fischer. O professor André Fischer, também professor livre-docente do Departamento de Administração da FEA, na Universidade de São Paulo, né? Uma trajetória muito grande em pesquisa, na área de aprendizagem, na área de clima organizacional, cultura organizacional, e vem trazendo para nós aqui uma grande contribuição. Então, passo a palavra para o professor André. Prazer tê-lo aqui com a gente, André. Ótimo estarmos juntos, né? Nós três. Eu queria agradecer muito a presença de todos, estamos com 140 pessoas conosco agora, e o RH Live Meetings, ele tem sempre trazido uma experiência importante de disseminação dos resultados dos nossos trabalhos, de discussão, de debate, né? Sempre sobram muitas perguntas, é uma pena, né? Mas é um momento onde nós conseguimos interagir, né? Com o nosso público, ex-alunos, alunos atuais, outros interessados na área de recursos humanos, na comunidade de RH. Então, como sempre, é um prazer grande a gente poder estar discutindo com os participantes assim, que vêm de diferentes empresas, com diferentes visões, é muito, muito, muito interessante. Eu queria dizer inicialmente que o processo de adaptação a esse momento que nós estamos vivendo, ele foi um processo também de aprendizagem, né? Um processo de aprendizagem para as pessoas, né? Um processo de aprendizagem para as empresas, um processo de aprendizagem para as áreas de RH, para a liderança, e nós estamos exatamente num momento de transição, que é um momento de perceber se nós vamos, né, catalisar essa aprendizagem, se nós vamos conseguir ganhar alguma coisa dessa verdadeira tragédia que a nossa economia, a nossa sociedade está passando, né? Então, nós no PROGEP, nós fizemos as nossas pesquisas, desenvolvemos aí esse nosso lado de estudar o que acontece na organização, os fenômenos na organização, justamente com esse objetivo, né? Com o objetivo de consolidar e trazer isso de volta para aqueles que podem se interessar e se reposicionar, né? A crise ensina, essa que é a questão, né? Eu acredito que um dos ensinamentos seja porque nós fomos colocados diante de dilemas, diante de questionamentos que nós temos que responder muito rapidamente, esse ensinamento atingiu a modalidade de trabalho. E nós estamos percebendo que o home office ele foi um pouco mais internalizado no dia a dia das pessoas e no dia a dia das organizações. A questão agora é como isso vai ou não ser aproveitado no futuro recente. A questão é, será que promoveu mudanças culturais significativas? Nós sabemos que esse momento rompeu determinadas barreiras cognitivas ao trabalho em home office. Isso está mais do que claro. Mas nós não sabemos se nós estamos criando uma nova cultura
e que essa cultura possa se instalar nas organizações, se instalar entre as pessoas, ela precisa se instalar entre as famílias também. Daí a importância da pesquisa que eu gostaria de trazer para vocês e para a nossa reflexão nessa nossa noite, né? Nós devemos ir aí até aproximadamente 20h15, vamos conversar um pouquinho. O título é A Experiência durante a Crise e o Novo Normal. Talvez seja um título ambicioso, né? A experiência da crise foi muito, durante a crise em home office foi muito grande, né? O novo normal, pouco nós sabemos sobre ele, mas é isso que nós precisamos, é sobre isso que nós precisamos refletir agora, né? Sobre isso que nós precisamos discutir nesse momento. Em primeiro lugar, também vale dizer que o home office não é algo novo, nem para a literatura, nem no campo de pesquisa, né? Artigos sobre home office, eles são publicados desde a década de 80. Em 1988 é quando se acredita que esse termo tenha sido marcado pela literatura por meio de um autor, o nome é Neil, que já tratava do assunto e chamava de teleworking, né? No Brasil, começa a acontecer algum tipo de iniciativa nesse campo na década de 90, no final da década de 90, no meio da década de 90, nós tivemos uma greve de digitadores, não é? E começou-se a praticar o home office, por incrível que pareça, em tempos tão distantes já, né? Home office, nós temos trabalhos interessantes produzidos pela OIT a respeito, aqueles que quiserem, sobre a capacidade, né, dos países assimilarem ou não home office, trabalhos interessantes publicados pelo IPEA, né? E o home office, ou o trabalho em domicílio por teletrabalho, ele foi regulamentado no Brasil em 2011. Nós temos leis devidamente definidas, não é, para lidar com para nos orientar nessa modalidade de trabalho, né? Estima-se que 22,7% das profissões, 23% das profissões no Brasil, elas são, de alguma maneira, suscetíveis ao home office. E eu vou trazer para vocês resultados nós vamos abordar aqui resultados de duas pesquisas. Uma pesquisa que foi feita com as pessoas, nós fizemos patrocinados pela FEA, USP, pela FIA, não é? Que nós chamamos de satisfação e desempenho na migração para o home office, né? Essa pesquisa foi conduzida por mim e pelo professor Wilson, não é? E uma outra pesquisa que foi feita pelo nosso núcleo de pesquisas em recursos humanos, na área de gestão de pessoas, na FIA, que agora está lançando a pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar, em parceria com a UOL. Esse núcleo tem o nome de Atmosfera FIA, né? A ideia é ele sempre estar lidando com a experiência do empregado, e está fazendo pesquisas nessa área e na área de práticas de recursos humanos também. Essa pesquisa teve apoio da Companhia de Talentos, da Strategy e principalmente da própria FIA, que hoje está se estruturando para atuar fortemente nessa área de home office. Nós temos um grupo de professores, não é? Porque home office, evidentemente, todo mundo sabe, não é só RH. Home office é a área de operações, home office é a área de tecnologia da informação, não é? Então, várias áreas, não é?
estão hoje na FIA pesquisando esse assunto, elaborando programas de intervenção nesse tema, né? Eu vou falar inicialmente da pesquisa, da atmosfera, não é? Feita pelo nosso grupo de pesquisas, Felipe, Daniel, Matias, e que aborda a empresa, né? Como as empresas se comportaram nesse momento. A pesquisa é mais ampla, ela trata de várias adaptações que foram feitas no processo de crise do Covid, mas um pedaço bastante substancial dela tratava de home office. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações dentro do tempo que nós temos. Eu convido vocês a entrarem no site da FIA, entrarem no site da Atmosfera, entrarem no site do projeto, que lá vocês vão encontrar os relatórios completos, né? Eu tenho recebido das empresas um feedback muito positivo com relação a essas pesquisas, porque essas pesquisas ajudaram as empresas a criarem pesquisas internas, pesquisas próprias, seja sobre como elas estão atuando em gestão de pessoas, seja em como as pessoas estão recebendo essa nova modalidade de trabalho. Então, aqueles que se interessarem, por favor, entrem no site, está totalmente à disposição de vocês, todos os resultados. A gente tem aqui uma pequena amostra, eu procurei, no caso da pesquisa com as empresas, reuni aqui alguns dados que me pareceram mais importantes trazer para vocês. Bom, em primeiro lugar, o que se observa, né? Esse gráfico de barras, ele mostra como as empresas responderam a respeito da ampliação, não é, do home office dentro das suas organizações. Será que elas ampliaram, não ampliaram, o quanto ampliaram essa modalidade de trabalho, né? E o que a gente observa aqui nesse gráfico? Praticamente a opção para o home office foi geral, né? Nós temos aqui, a amostra não é absolutamente representativa, são 150 empresas, mas são 150 empresas estruturadas, são 150 empresas dos nossos contatos, né? Nossos ex-alunos, e que têm o que dizer a respeito desse momento. Então, 96% dessas organizações adotaram ou ampliaram o home office de alguma maneira, que é o total dessa barra aqui, antes dos 2%, né? É 96%, porque tem 2% escondido ali atrás. 50% das organizações adotaram home office ou em todos os cargos ou na maioria dos cargos, que é justamente a somatória aqui do pedaço amarelo da barra com o pedaço cinza da barra, que está aqui em amarelo, né? Aquelas que implantaram home office na maior parte dos cargos. E aqui está em cinza aquelas que implantaram em todos os cargos. Então, a primeira constatação que a gente tem aqui é que a migração foi uma migração bastante ampla, foi uma migração bastante intensa para o trabalho em domicílio por teletrabalho. O segundo ponto, a pergunta que nós nos fazíamos nessa pesquisa, é uma pergunta a respeito do potencial, né, de trabalho em home office em cada empresa. Nós queríamos saber o quanto essas organizações tinham condição de adotar o home office e quanto que efetivamente elas adotaram. Aqui dentro do círculo, nós temos o potencial, né? Elas diziam assim, olha, nós potencialmente poderíamos usar o home office em X% dos nossos empregados, né? E o que a gente vê aqui? Que o potencial em todos os setores é de 46%. Quer dizer, é um potencial bastante grande na visão dos respondentes, bastante alto, né? E no setor de comércio e serviços, isso passa a 64,3%.
A maioria das pessoas poderiam trabalhar potencialmente em home office, né? Nos quadrados aqui de baixo, nós vemos o quanto foi a efetiva adoção, né? E veja, em todos os setores, nós temos 41%, ou seja, chegamos muito perto dos 46%, né, que migraram para o home office por ocasião da pandemia. Essa pesquisa foi feita em meados de abril, maio, né? Já no setor de comércios e serviços, principalmente serviços, 57% das pessoas passaram a trabalhar em home office, ou seja, a maior parte das pessoas passaram a trabalhar em casa, né? Chegando também muito perto dos 64%. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Que o potencial é grande, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que quase todo o potencial migrou efetivamente para home office, particularmente no setor de serviço, né? Então, toda essa nossa reflexão, toda essa nossa discussão a respeito de home office, ela é muito pertinente e aponta para um futuro, sem dúvida, que não pode ser considerado um futuro de adoção total, de permanência definitiva do home office, mas com um grande potencial e com essa experiência que eu dizia agora, é uma experiência que quebrou algumas das barreiras que nós tínhamos anteriormente. A segunda pergunta, dentre as inúmeras que fizemos, perguntava das dificuldades. Então, se existe lá, né, se aconteceu a migração, será que isso foi tranquilo, não teve nenhum problema? Como é que as coisas aconteceram? E aí a gente recebeu o resultado que aqui é o resultado que nós esperávamos, né? Em geral, para todos os setores, nós tivemos dificuldades. Alguns setores mais, né? Outros setores um pouco menos, né? O setor de serviços, por exemplo, ele mostra dificuldades, majoritariamente, quase 60% das empresas afirmaram que tiveram dificuldades. Mas é interessante, essa parte meio cor aqui de amarela, abóbora, né? Ela mostra o percentual de empresas que já atuavam em home office. Então, veja aqui, já havia uma experiência significativa no setor de serviços, já havia uma experiência significativa nas áreas administrativas da indústria, né, de trabalho em home office. É uma experiência bem significativa. Isso é outro indicador de que há ânimo, né, para realmente dar continuidade e, volto a dizer, ninguém sabe o tamanho, né, disso, mas existe a possibilidade, existe a propensão, existe uma abertura para a continuidade em home office, né? Vejam que todos os setores tiveram dificuldades, mas, né, 39% em algum setor, no setor industrial, já atuava em home office, né? E quais eram essas principais dificuldades? Aqui, em todos os setores viveram dificuldades. Quais eram essas principais dificuldades? O interessante, aí já nos surpreendeu, né? A gente imaginava que os equipamentos estavam dominados, resolvidos, que todo mundo tinha o equipamento que queria. Isso seria a parte mais tranquila do problema. E o problema comportamental, o problema de engajamento, etc., seria o problema principal. Não é verdade, né? Nós imaginávamos que a conexão de internet é uma coisa normal, todo mundo tem, nós estamos vendo que não é bem assim. Inclusive, nas nossas salas de aula, nós estamos vendo que não é bem assim. O problema de conexão de internet é bastante razoável. Então, se a empresa não se organizar para lidar com essa parte, que é uma parte, digamos, hard, né? Equipamentos, conexão da internet, veja, a atuação da área de TI, quer dizer, ter um respaldo tecnológico, como nós estamos
aqui na FIA, como nós temos aqui na FIA, né, para organizar esse nosso evento. O Aguinaldo está cuidando ali, zelando para que tudo ocorra bem. Isso não foi o caso da totalidade das empresas. Nós temos um problema ainda de suporte tecnológico, né? Então, esses dados nos permitem entender naquilo que a gente tem que investir, que nós em RH, mas nós de outras áreas da empresa, onde nós temos que investir para efetivamente consolidar, se é que a empresa quer consolidar, o home office como uma atividade mais permanente, mais rotineira, como nós estamos ouvindo aí que algumas organizações estão se organizando, estão se estruturando para fazer isso, né? Uma questão importante também, que está aí meio na linha das dificuldades, é a questão da proteção dos dados. Esse é um problema, é uma questão hoje que está em debate. O pessoal da FIA, ali, da área do Proinfo, da área de tecnologia, tem feito também webinars a respeito disso e discutido, né? Que é a questão da segurança. Como é que fica a segurança quando nós não estamos dentro de uma área, de um sistema, de uma rede, né? Toda ela estruturada, organizada, mantida e vigiada, né? É aberto. Essa, sem dúvida, é uma questão relevante. 9 entre 10 empresas se preocupam muito com a segurança da informação nesse momento. O outro lado que nos interessava era assim, será que as empresas estão dando suporte? Depois o Wilson, o professor Amorim, vai poder falar disso, da ótica das pessoas, né? E nós perguntamos aqui para as organizações. E o que a gente percebe é uma espécie de confissão, né, das empresas de que o suporte foi muito restrito, reduzido, né? Parece que nós não nos preocupamos, com uma cadeira ergonômica, nós não nos preocupamos, vejam lá atrás, né, com o equipamento, nós não nos preocupamos com o custo da internet. Isso mostra que esse lado foi um lado que ou nós vamos fazer grandes investimentos futuros, né, ou nós não vamos estar preparados para um tal do novo normal, se o novo normal for o home office, né? Também a questão da orientação dos funcionários e a forma, os recursos que foram utilizados para disseminar, transmitir essas orientações, né? Era outra preocupação nossa. Bom, em primeiro lugar, a gente pode notar aqui que as empresas se preocuparam com orientações, né? Se preocuparam em orientar o funcionário, seja na área de ergonomia, seja na questão de como fazer e da necessidade de realizar atividades físicas, né? Como também com relação ao horário, cuidado com o horário, o uso do tempo sempre é um problema em home office, né? E concentração e produtividade, né? Mas também, até mesmo, tentando levar soluções para o grande problema do home office para as pessoas, que é a relação com os familiares, com filhos pequenos, as interrupções e daí para frente, né? Então, houve aí um grande esforço, provavelmente com a participação da área de comunicação, da área de gestão de pessoas, né? Do modelo de gestão da organização, de gestão de pessoas da organização com comunicação. Mas, de outro lado, a gente observa que, em termos de recursos, foram utilizados os recursos das redes sociais. Então, a gente não consegue perceber aqui se foram só posts, se foram só alguns momentos em que se passou
uma mensagem comum para todo mundo, quer dizer, isso não foi algo que olhou mesmo para a necessidade do empregado, pesquisou quais eram essas necessidades, para depois intervir, ou uma cartilha, como diz aqui, geral e genérica, passa para todo mundo, olha, faça assim e pronto, né? Não sei exatamente, os dados não me permitem entender como isso aconteceu. Em alguns casos aconteceram formações via online, educação à distância, videoaula, né? Mas nós não sabemos ainda exatamente como lidar com essa questão. Veja, todos esses dados são uma amostra muito, muito pequena do que foi esse esforço de pesquisa. Ele traz lá muitos mais resultados, não só sobre o home office, mas sobre todo o impacto do Covid e como a empresa, do outro lado, ela foi tentando lidar com essa questão, minimizar riscos, minimizar perdas, né? Que é uma coisa que a gente vem debatendo aqui, trazendo desde o primeiro RH Live Meetings, né? Trazendo empresas para dar o seu depoimento a respeito disso. Hoje nós estamos trazendo o nosso depoimento a partir de resultados de pesquisa. Resumindo, o que a gente diz? Que a migração para o home office aconteceu em praticamente todas as organizações, abrangeu ou todos ou a maior parte dos cargos onde isso era possível, que todos os setores tiveram dificuldades, mesmo os que já praticavam home office, e que as dificuldades estão ligadas a equipamento, conexões e menos, não é, com o comportamento das pessoas, embora isso tenha aparecido como uma questão relevante. O suporte foi praticamente nenhum. As orientações, elas abrangeram as áreas mais diversas, principalmente até por meio de redes sociais, cartilhas. E há uma forte preocupação com proteção de dados. Esses dados, eles nos mostram, assim, em síntese, né, que foi um aprendizado intenso, foi um aprendizado abrangente, mas na nossa visão, olhando os dados, ouvindo os relatos, não é, que nós já ouvimos aqui nos nossos webinars, os relatos que nós ouvimos nas nossas salas de aula, não foi ainda um processo de aprendizagem suficiente para garantir a perenidade dessa modalidade de trabalho, né? Alguns aspectos acho que são importantes de ser destacados aqui, né? Nós não temos líderes capacitados, né? O engajamento das pessoas, ele aconteceu, depois o Amorim vai falar sobre isso, mas ele aconteceu num momento de crise, né? O processo, a história do home office, ela é uma história interessante porque ele aparece primeiro como uma alternativa de benefício ao empregado. É algo que eu estou dedicando isso ao empregado, o empregado vai trabalhar em casa e ele vai se sentir muito feliz por isso, porque ele está com a família dele, é um dia, né, que não é um day off, mas é um dia que ele pode estruturar como ele quiser, etc. Então, a ideia era uma ideia muito mais de benefício. Olha, aqueles podem trabalhar no home office, então era legal, né? Quando ele entra no período de crise, ele é uma única opção, vamos dizer assim. Então, eu preciso disso. As outras opções são bem piores do que essa. Se nós formos para uma situação onde isso já não é mais um benefício, isso é uma determinação da empresa, quer dizer, o contrato para o home office é algo que eu estou fazendo porque está dentro da minha estratégia, está agregando valor para o meu negócio, nós não temos ainda conhecimento nem competência para isso. Capacitação de gestores,
suporte, não é? Condições de pensar como a cultura organizacional vai se moldar a isso, né? Gestão dessa cultura, são pontos importantíssimos para nós refletirmos a respeito. Então, eu agradeço, desculpe a rapidez aqui, né? Mas a gente está querendo passar o máximo de informação possível no tempo que todos nós dispomos, né? Espero que esses dados ajudem aí na reflexão de vocês. Obrigado. Joel. Bom, André, puxa, muito obrigado, bela explanação. Acho que você trouxe dados assim muito interessantes e em alguns aspectos surpreendentes. Mas um ponto fundamental que você vai trazendo para a gente é exatamente essa mobilização das organizações diante da pandemia, diante da crise, um movimento de muita solidariedade entre as pessoas, eu diria que uma fase heróica até para se instalar esse home office, e agora você traz essa reflexão muito importante, como é que a gente trabalha a consolidação disso, quer dizer, como a gente procura consolidar esse home office nas nossas organizações. Muito obrigado, André, bela reflexão. E agora eu passo para o professor Wilson Amorim, também nosso professor livre-docente do Departamento de Administração da FEA USP, né? Um amigo já de longa data, mesmo antes dessa nossa convivência na universidade, né? E o Wilson vem se debruçando muito sobre relações sindicais, relações de trabalho, mercado de trabalho, né? E vai nos trazer essa reflexão sobre o home office, agora na perspectiva, então, das pessoas. Professor Wilson, o grupo é todo seu. Obrigado pela tua presença. Boa noite para todos. Obrigado, Joel. Obrigado, André, pelo convite aqui participar desse encontro, né? É um encontro com muita gente. É uma experiência diferente, né? A gente vai assistindo às lives de artistas, né, que vão, cantam, essas coisas todas. Todos eles falam, a gente preferia de fato estar de frente para o público, estar interagindo e tudo mais, mas é um privilégio de fato a gente poder alcançar tanta gente ao mesmo tempo, né? Podendo trazer o trabalho que a gente desenvolveu nesse período a ida da pandemia, né? Do instante que a gente percebeu que as coisas mudariam muito rapidamente, a gente também teve que se apressar em viabilizar uma série de coisas, né? Além da questão da docência, a própria atividade de pesquisa acabou passando por um processo de adaptação e a gente acabou viabilizando o levantamento de uma forma completamente inesperada, né? A gente não tinha isso em tela, o semestre seria um semestre normal, mas eu acho que pela emergência da situação, por tudo que estava posto, estava na cara que a gente tinha uma oportunidade muito grande de adentrar um campo de conhecimento, enfim, que estava pedindo por isso, e para nós também foi muito importante travar contato com essa realidade trazida dentro das organizações e com as pessoas dentro das organizações por conta da pandemia, né? Então, desde sempre a intenção foi, vamos tentar saber o que está acontecendo, vamos juntar essas informações e vamos ver o que a partir daí a gente consegue trazer para poder ajudar as organizações a tomarem decisões, as pessoas também se posicionarem em relação a essa realidade que está apresentada. Bem, eu vou fazer uma apresentação aqui, a gente tinha, deixa eu ver onde é que está isso aqui, pronto, está aqui. Evidentemente, né, o material que a gente tem, a gente começa a fazer pesquisa, isso é mais ou menos como começar a coçar, depois você não para mais. A gente, vamos perguntar mais isso, mais aquilo, e mais alguma coisa e tal. O questionário era para ser pequenininho, quando a gente percebeu ele ficou grande, o relatório também era para ser pequeno, o relatório ficou grande. Em síntese, né, a gente tem muita curiosidade, a curiosidade acaba se refletindo no tamanho do instrumento que a gente aplica e no volume de informação gerada. E quando a gente vem fazer a comunicação, tem que fazer um resumo, trazer a coisa muito concentrada. Então, eu trouxe alguns aspectos, né, do levantamento que a gente trouxe, no combinado nosso aqui, comigo, com o Joel e com o André, que eu falasse a coisa da questão das pessoas. E aí, eu trago essa informação
vou falar um pouquinho de condições de trabalho, a questão do tempo, relação com as chefias e a questão do trabalho em casa ou da casa dentro do trabalho, né? Vamos falar um pouquinho dessas coisas. Então, eu pesquei informações, pesquei dados, né? Sempre dentro dessa ideia de trazer uma visão geral, mas aí pegar alguns pontos de atenção, coisas que, a partir das quais a gente acha que vale a pena refletir, pensando no futuro também, né? Para além da curiosidade que a gente tinha em saber o que é que estava acontecendo, fica também também a preocupação de saber o que a gente usa disso para preparar o futuro, para ter empresas, organizações melhores e relações de trabalho, e o trabalho menor nesse mesmo sentido. Bom, o que a gente pode dizer de saída aqui, né? Em primeiro lugar, uma pergunta que trouxe uma resposta bem afirmativa é que as pessoas gostariam de continuar trabalhando de casa quando as coisas voltassem ao normal. Então, evidentemente, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Quando as pessoas responderam isso, também não sabiam. Mas, pela experiência acumulada, nas poucas semanas ali, o pessoal falou, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Então, é interessante eu gostaria de continuar. E isso sempre fixando a ideia de que a gente está fazendo as perguntas por meio de uma survey, por meio de um questionário fechado, ou seja, as pessoas vão se posicionar diante de uma afirmativa. A gente não tem a oportunidade de aprofundar o questionamento ou perguntar as razões, né? No fundo, a gente monta o questionário para tentar rodear a questão e buscar uma narrativa a partir desses dados. Mas essa narrativa ela começa dizendo as pessoas aprovaram o home office e gostariam de continuar nessa forma, e essa é uma resposta que a gente tem, vamos dizer assim, do finalzinho do mês de maio para o começo do mês de junho, né? E, além disso, né, bom, e isso está escorado em quê? Está escorado, primeiro, numa satisfação com o trabalho realizado, está escorado numa percepção de que o desempenho, vamos dizer assim, também foi afetado de maneira positiva, ou seja, o fato de eu ter deslocado ter deslocado o trabalho para dentro de casa, né? Eu estou trabalhando a partir de dentro de casa, enfim, não tá bom, gostaria de continuar. Eu acho que isso também não afeta, você teve um resultado positivo para aquilo que eu faço, né? Evidentemente, tudo isso está muito condicionado pela conjuntura dentro da qual, pelo contexto dentro do qual essa movimentação toda aconteceu. Nos cruzamentos, né, nos relacionamentos que a gente procurou estabelecer entre as diversas respostas, apareceu muito claramente que uma das razões para o pessoal estar satisfeito com o fato de estar trabalhando em casa, no momento da pesquisa, era o fato da pessoa não gastar tempo no deslocamento para o trabalho. Nós não estamos considerando aqui outros elementos em relação à própria questão da saúde, né, das pessoas, mas o fato do sujeito não gastar, e aí a gente nós fizemos questões e perguntas quanto ao tempo médio de deslocamento. Então, há trajetos bastante longos, há trajetos mais curtos, mas de qualquer forma essa perspectiva foi abraçada com entusiasmo, tá certo? Que é aquela assim, eu não vou perder tempo no trânsito, nem na ida e nem na volta. E esse tempo fica com a pessoa. O que é que vai acontecer com esse tempo? Bom, aí a gente começa a trabalhar nessa perspectiva também de querer saber um pouquinho como é que o tempo vem sendo aproveitado pelas pessoas a partir das perguntas feitas, né? Bom, indo um pouco na direção de algumas coisas que o André trouxe ao se realizar as questões aí para as pesquisas, né, para as empresas, né? A questão do equipamento disponível, bom, vamos dar uma olhada como é que isso está aqui. Olha, eu tenho comigo todo o equipamento disponível para realizar o meu trabalho em home office. Bem, 2/3 das pessoas disseram que sim e 1/3 das pessoas disse que não. Bom, mas 2/3 é um número expressivo. Bom, mas essa questão, do ponto de vista de quem está tocando o trabalho, imaginando que o trabalho é melhor se ele tiver o melhor equipamento, simplesmente por essa linha de raciocínio, nós vamos ver que 1 em cada 3 pessoas não teve concordância em relação a ter o material todo, ou seja, a mudança foi feita dentro das condições que foram possíveis, né? E, evidentemente, não foram o equipamento, a cadeira, a parte ergonômica, enfim, isso ficou a desejar para 1/3 das pessoas, não houve concordância em relação a essa afirmativa, né?
essa proporção foi muito semelhante à maneira como a empresa, com as medidas adotadas pelas empresas na implantação do home office, ou seja, o equipamento e as medidas estão muito conectadas, né? Você identifica muito uma coisa com a outra. Um terceiro aspecto vinculado às questões de condições de trabalho, que me colocou assim um aspecto de ponto de atenção, você tem ali 67% de concordância com que o meu trabalho em home office é compatível com os cuidados com minha saúde mental. Bom, aqui, de novo, né, o ideal, o que a gente espera, o desejável é 100%. Né? No instante que a gente tem ali 1/3 das pessoas dizendo assim, olha, não concordo que seja compatível, é porque algum problema existe. Né? Nós não sabemos dizer se essa questão de saúde mental está vinculada ao trabalho em home office, se ela está vinculada à condição da pandemia, se ela está vinculada ao trabalho anterior ao home office ou qualquer outra condição fortuita que estiver surgindo. Mas o fato é que o home office, vamos dizer, para 1/3 das pessoas não desencadeia compatibilidade com a questão com os cuidados da saúde mental. Então, a gente pode ter um conflito aí. Então, é ponto de atenção por quê? Porque quem olha para frente, né, quem olha para o futuro, né, do ponto de vista da gestão, deve estar atento a esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente tem que estar prestando, tem que estar notando coisas. Bom, primeiro, do ponto de vista material, está claro com o equipamento. Isso aqui é fácil da gente visualizar, né? É fácil da gente identificar. Compra o equipamento e manda para lá se puder, né? E se não puder, tem que dar um jeito também. Mas, do ponto de vista da questão da saúde mental, essas questões são mais sutis, né? A forma como a gente vai buscar o cuidado em relação a isso não é tão direto, né? Então, são pontos, de fato, de preocupação, deveriam ser pontos de preocupação para quem está gerindo o trabalho nesse momento do home office ou no futuro. Assim como também deveriam ser de preocupação daqueles que estão colocados na função do trabalho em home office e estão preocupados com a própria saúde mental. Isso deve fazer parte, digamos assim, das trocas a serem realizadas para a manutenção dessa condição de trabalho, para a gente não perder aí o gancho desse slide, né? Bom, aqui, esse slide, eu selecionei algumas questões também relativas à percepção do uso do tempo, né? Quanto que do tempo das pessoas elas estão trabalhando, quanto que elas estão lidando com outras coisas, e assim por diante. A gente vai perceber, em primeiro lugar, está escrito ali embaixo, em home office, o tempo que dedico ao trabalho é equilibrado entre as necessidades da empresa e as minhas necessidades pessoais. Bom, aqui a gente tem 58% concordando, dá para equilibrar, mas tem um grupo razoável de 42% de pessoas que não têm concordância, ou são neutras ou não têm concordância em relação a isso. Então, dá para a gente começar a perceber que algum tipo de conflito para um grupo razoável de pessoas entre o trabalho em casa, né, o uso do tempo para o trabalho e o uso do tempo para as necessidades pessoais, ele tem um conflito potencial a ser observado aí, né? Isso, quando a gente vai constatar a afirmativa de cima, né, em home office, eu tenho a flexibilidade para determinar meu horário de trabalho. Bom, o que a gente vai encontrar aí? Para boa parte das pessoas que responderam a questão, né, apesar de estar em casa, eu não tenho flexibilidade. O que me coloca meio que na condição de dizer, olha, de alguma forma, a lógica do trabalho, a organização do tempo do trabalho, ela vai interferir no período em que eu estou em casa trabalhando. Eu estou em casa, eu moro aqui, né? Mas o fato de estar morando aqui, de certa forma, também está condicionado pela lógica do trabalho, pela demanda do trabalho. Eu não tenho flexibilidade para determinar o meu horário de trabalho, né? Não vou trabalhar na hora que eu gostaria, vou trabalhar na hora que é preciso, né? Para 1/3 das pessoas, mais ou menos, isso está valendo, né? E um outro aspecto que aí também a gente vai relacionar com a questão de saúde mental, cuidado com a própria saúde física, a gente vai encontrar também aí que cerca de 1/3 das pessoas não tendo concordância em relação a isso. Lá atrás, a saúde mental era uma preocupação, aqui a saúde física, de sentido geral, também segue sendo. Evidentemente, a gente não tem um termo de comparação nesse instante para dizer, bom, e como é que era antes? Será que agora é assim? Bom, eu não sei como é que era antes, mas eu sei que para o futuro, de momento, a informação disponível me aponta que 1 em cada 3 pessoas
tem dificuldades aí em compatibilizar o trabalho que ela realiza em casa com o cuidado com a própria saúde. E isso do ponto de vista da manutenção dos níveis de produtividade, a questão do absenteísmo, etc. e tal, é um ponto a ser observado, né? Bem, eu trago aqui agora para vocês também um outro elemento que tem a ver com a questão das relações, vida pessoal, relações familiares, e vou de novo começar aqui embaixo, onde a gente tem o menor índice de concordância, né? Tá aqui, o volume de trabalho em home office permite que eu termine minhas tarefas no horário que considero satisfatório. Quando eu estiver dizendo do horário que considero satisfatório, muito provavelmente eu estou também considerando quais são os horários da própria casa, né? Quais são os horários que são inerentes à dinâmica da doméstica, né? A dinâmica, a gente sempre fala da questão da família, mas muita gente mora sozinho, né? Então, vamos pegar a questão da dinâmica doméstica, assim como referência. Nós vamos ter aí um grupo de 48 pessoas, praticamente metade das pessoas vai dizer que não consegue terminar no horário satisfatório o seu trabalho, né? Tem gente que vai dizer, olha, a sensação mais frequente que eu sinto ao término da jornada de trabalho em home office é de realização profissional. Opa, peraí. Aqui a gente está encontrando que, a despeito dessa visão geral mais positiva do trabalho em home office, e todas as vantagens que são identificadas, do ponto de vista da satisfação, você chegar ao final do dia e dizer assim, hoje eu gostei do que eu fiz, né? Vou dormir tranquilo em relação ao que eu desempenhei, né? E a forma como eu fiz. Há um grupo razoável de pessoas que não está dentro dessa expectativa. Veja, se a gente estabelece como referência, vamos dizer assim, a meta para a empresa é que todo mundo se sinta realizado para poder trabalhar com um nível de comprometimento alto, né? Isso, vamos dizer, por trás do comprometimento, a gente também tem a realização, porque isso é um dado da pesquisa também, o comprometimento foi elevadíssimo, né? As pessoas se disseram todas muito comprometidas com o trabalho. E aí a gente tem que meio que deslindar um pouco dessas coisas. A questão da satisfação, para 60% das pessoas está ok, mas para 40%, acho que a gente precisaria pensar um pouco a respeito disso, né? Quanto ao home office está tornando a vida melhor, bem, eu vou lidar aí com os 20%, digamos, que discordam, né? Isso é um problema, né? É uma questão. Então, como é que a gente faz com quem eu conto, né, para trabalhar, sabendo que essa pessoa está dizendo, olha, ficar em casa e trabalhar ao mesmo tempo não tem sido uma coisa tão positiva, né? A minha vida não tem sido tão melhor, né? Da mesma forma, quando a gente vai estabelecer essa mesma questão do ponto de vista das relações familiares. Eu estou satisfeito como o regime de home office interfere nas relações familiares? Tem gente que está dizendo que não. Tem gente que está dizendo nem que sim, nem que não, né? Então, são aspectos, novamente, que eu achei interessante destacar como pontos de preocupação para quem desejar realizar um aperfeiçoamento em termos da gestão, né? Bem, o que mais que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente tem um aspecto bem interessante para abordar, que é a relação com as chefias, né? Eu pego novamente aqui embaixo o percentual de concordância mais baixo, que é atuando em home office, eu recebo de minha chefia avaliações sobre o meu desempenho. Bem, para o momento em que a gente fez o levantamento, será que houve tempo suficiente para ser possível estabelecer uma rotina de avaliação, ser possível estabelecer algum tipo de feedback? Esse é o primeiro aspecto, né? Mas, de qualquer forma, esse nível de concordância é baixo. Bom, se isso não pode ser feito antes, como é que isso vai ser tratado depois? Como é que a gente pode ter segurança de que as avaliações em relação ao trabalho das pessoas estão sendo enviadas pelas chefias, né, aos seus subordinados que estão trabalhando de maneira distante, né? Do ponto de vista da satisfação com a chefia, novamente a gente vai encontrar essa proporção de duas em cada 3 pessoas estão satisfeitas, né? E uma em cada 3 nem tanto, né? Da mesma forma, com a opinião em relação à maneira como a chefia vem apoiando, vem facilitando o desempenho dessa pessoa dentro do home office. Tirando uma coisa pela outra, os indicadores, eu diria assim, a gente não tem uma referência anterior para poder estabelecer é alto, é baixo, mas eu diria assim, no sentido geral, na expectativa de quem aplicou a pesquisa, e digo isso
falo isso bem pessoalmente, né? Eu não achei que a pesquisa indicaria níveis de concordâncias tão elevados quanto os que a gente encontrou. Porém, né, quando a gente para pensar um pouquinho nessa proporção de concordância e discordância, a gente vai vendo o potencial de perdas, digamos assim, de efetividade do trabalho, e o aspecto na relação com a chefia é fundamental, ele é essencial, ele é crítico, né? E a relação com a chefia é uma dimensão de relações de trabalho que ela é tensa sob qualquer condição, né? E nós estamos adentrando num regime de home office em que esse terreno ele é desconhecido para muitas pessoas, né? Quem é que na vida foi preparado para ser chefe ou líder à distância? Quem é que na vida foi preparado para ser chefiado ou liderado à distância, ou estabelecer contato com as suas próprias equipes, companheiros de trabalho, assim por diante? Se isso aconteceu de maneira natural, as pessoas desenvolvem aprendizado também de forma nem sempre consciente, mas vão lidando com o trabalho. Nas organizações que tiveram algum tipo de preocupação em relação a isso, certamente elas vão adiante, mas o fato é um ponto crítico, né? É algo a ser pensado sobre que tipo de chefia, que tipo de liderança é a mais interessante para a gente poder contar dentro da organização, num regime de home office, de teletrabalho, trabalho em domicílio, porque isso é chave para relações de trabalho estáveis, é chave para relações de trabalho, vamos dizer assim, que sejam pacíficas, que não sejam tão tensas, né? Bem, eu vou encerrar essa minha apresentação trazendo alguns pontos para reflexão a partir desses aspectos que eu levantei nos slides anteriores, né? Esses pontos eu vou procurar fundar em cima dessa dicotomia, ou desse contraponto, enfim, dessa situação que nos coloca trabalhando em casa e, ao mesmo tempo, tendo a casa no trabalho, né? Não é um jogo de palavras nesse sentido. Quando eu estou na minha casa e vou para a universidade dar aula, eu tenho a minha casa e tenho o meu trabalho. Eventualmente, eu até trabalho em casa, mas muito dificilmente o meu diretor vai me ligar para me fazer trabalhar em casa, né? Mas essa semana eu já trabalhei com o diretor 2 vezes, a semana passada também. Então, só pegando isso como exemplo. Então, a racionalidade do trabalho passa a penetrar, de certa forma, o ambiente doméstico. Qual é a racionalidade do trabalho? É horário para começar, não necessariamente horário para terminar, é entrega para ser feita, é relacionamento com pessoas, tá certo? E a lógica da casa qual é? A lógica da casa é a lógica do cuidado, é a lógica do descanso, é a lógica do lazer, é a lógica dos afetos, acima de tudo, quando a família está envolvida. Quando uma esfera entra dentro da outra, a gente precisa aprender como lidar com isso. E a partir do instante que o home office tem potencial alto, se dissemina de maneira tão forte e pode ser espalhado ainda no futuro de maneira permanente por uma parcela das pessoas ou das organizações, isso é inescapável. A gente vai ter que conversar sobre isso. Do ponto de vista das relações de trabalho, é um assunto extremamente delicado, mas que não se resolve de maneira bionívoca, digamos assim, do indivíduo com seu chefe. É algo que envolve um pouquinho mais de atores, digamos assim. Então, alguns aspectos disso para a gente pontuar. Quando eu tenho compartilhamento do espaço familiar com as coisas do trabalho, a gente tem a questão da falta de privacidade para as coisas da família, né? Então, eventualmente, a família está passando aqui atrás, né, daquele que está trabalhando, daquele que está se comunicando, está sentando no colo de quem está trabalhando, porque essa criança tem que ser cuidada, ou o idoso tem que ser cuidado, porque isso é uma realidade doméstica bastante frequente hoje em dia, e essa questão da privacidade nem sempre ela é considerada, né? Da mesma forma, no instante que eu estou isolado profissionalmente, né, mas estou dentro do ambiente doméstico, a proximidade que a família tem de mim, vamos dizer, retira boa parte da privacidade, que em determinados momentos todo mundo sabe que é necessária, né? Os momentos de reflexão, os momentos de decisão, os momentos de dar uma bronca, os momentos de receber a bronca, digamos assim, para ser bem objetivo, né? Como que a gente faz isso tendo os filhos por perto, tendo a esposa por perto, tendo todo mundo por perto ou não, né? Então, são dinâmicas que não estão claramente discutidas e negociadas entre as partes, e as áreas de RH vão ter que atentar para isso, porque isso é determinante do ponto de vista do comportamento organizacional nesse novo formato, que é organizacional, apesar de não estar dentro da organização fisicamente. Nesse sentido, passa a ser relevante, eu suponho, né, e aí é uma especulação da minha parte,
a competência de escuta, né? A competência de relacionamento, fundamentalmente, ela vai exigir um nível de sensibilidade das pessoas muito mais alto do que aquele que a gente já tem a exigência de ter desenvolvido no ambiente presencial. Por quê? Porque no presencial a gente tem um nível de leitura das pessoas que é dado pelos corpos, né? À distância, eu só tenho o nível de leitura que está posto nesse quadradinho que vocês dispõem nesse instante da minha parte. Vocês não sabem o que está acontecendo comigo dessa parte para baixo. Se eu estou nervoso, se eu estou batendo o pé, se eu estou pisando no cachorro, tá certo? Então, como que a gente faz para aprender a ouvir, escutar, ser sensível e tomar decisões importantes e orientar da maneira adequada, ser orientado e receber orientações da maneira adequada nesse ambiente em que a gente não tem como perceber outras coisas para além da imagem e dos sons que estão chapados e bidimensionais, né? Tá assim, não está tridimensional. Por fim, eu gostaria de apontar a necessidade da gente pensar a maneira e a forma como fazer as negociações de coisas importantes, dos termos que vão definir quais são os tempos e os espaços do trabalho, né? Seja ele, a partir do instante que a gente tem essa fluidez, essa maleabilidade de estar na sede da empresa e, ao mesmo tempo, poder também estar em casa, né? Alternativamente estar em casa, não ao mesmo tempo, mas estar em casa, a gente sabe que, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da vida profissional, houve uma compressão de tempo e espaço, né? O tempo está comprimido porque a gente está o tempo todo trabalhando, tomando decisões, não precisa mais deslocar, nós estamos concentrados no trabalho, e o espaço desapareceu, de certa forma, porque o espaço do trabalho pode ser qualquer um, inclusive a sua casa, né? Então, se a vida seguir nessa direção, isso tem que fazer parte, de alguma maneira, das preocupações dos gestores de RH, porque não há alternativa da vida sem o trabalho também, pelo menos até esse instante. Então, esse nível de interlocução ele pode ser estabelecido com chefias, ele pode ser estabelecido com as equipes, e ele também demanda, de certa forma, a participação de alguns outros atores que, pelo distanciamento, podem equilibrar um jogo que tem seguramente uma simetria de forças na definição de determinadas condições de trabalho. Nesse caso, estou falando especialmente da possibilidade de ter comissões internas de trabalhadores, de ter sindicatos e assim por diante. Então, são aspectos que eu pensei, digamos assim, desses resultados que a gente buscou, já tentando projetar uma agenda de discussões, uma agenda de novas curiosidades. Eu tenho dito muito isso para o André, eu estou com uma curiosidade enorme de reproduzir essa pesquisa mais adiante, mas a gente precisa esgotar um pouco os assuntos que ela já nos trouxe agora, para poder amadurecer novos questionamentos, estabelecer novas trocas com gestores e alunos e pesquisadores e enriquecer um pouco mais a nossa abordagem no futuro. É isso, Joel. Pronto. Muito obrigado, Wilson. Nossa, fantástico, né? Com certeza você deixou, pelo menos deixou a mim, bastante incomodado, né? E acho que muita gente com pontos aí importantes de reflexão. Mas você também trouxe para a gente já assim, um pouco de estímulo para o próximo tema, né, do nosso próximo encontro, na semana que vem, que é liderança e o teletrabalho. A Kate Martins, inclusive, colocou isso como uma questão, né, para a gente, né, mas vamos responder na próxima quinta-feira, não perca. Né? Wilson, brilhante. Estamos ficando bom nisso, hein, Joel? Não perca, olha só, rapaz, ficando bom demais. Mas muito bom, Wilson, olha, fantástico. Acho que você deixa aí questões, né, para a nossa reflexão, importantes, né, e para a reflexão das organizações e também para reflexões nossas, né, conosco mesmo, né, muito importante. A gente vai passar agora para a Fabiane. A Fabiane, ela foi organizando as perguntas, né, para trazer para a gente, né? Então, Fabiane, a bola está contigo. Maravilhoso, professor Wilson. Estou aqui representando várias pessoas, muitos comentários no chat. A Aline vai colocar para a gente, por favor, Aline. A Aline é do Progep, está ajudando a gente aqui também internamente. Ela vai colocar para a gente os links das pesquisas, para ajudar a gente, o pessoal, a encontrar o caminho de tudo que a gente vinha falando. Bom, foi maravilhoso, eu até estou perdida. Eu acho que muitas pessoas conseguiram se espelhar, porque nesse um mês,
nos últimos meses, assim, acho que o que era bom do home office já está isso, o cachorro nas pernas e a gente tendo que falar, e aí de repente passa uma aranha e você também está concentrado, então, e chefe cobrando, então eu realmente acho que foi bem relevante para muitas pessoas. Antes de passar para as perguntas, quem quiser estudar com esse time, eu vou passar aqui a agenda do Progep. 14 de setembro, inicia a pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. É isso? Sim, pós-graduação. No dia 14 de setembro também, pós-graduação, Liderança para Gestão de Pessoas e de Negócios, para desenvolver competências gerenciais, habilidades de liderança, de comunicação, de articulação política e de construção de parcerias. No dia 16 de outubro, o MBA de Recursos Humanos inicia, eleito 7 vezes consecutivas melhor MBA de Recursos Humanos no Brasil pela revista Você S.A., voltado para diretores. E no dia 19 de outubro, inicia o Líder e a Gestão de Pessoas no Home Office, um curso de 40 horas para os profissionais de todas as áreas de negócios que pretendam atuar em home office. Os cursos dessa agenda estão com 40% de desconto para quem fizer a matrícula. Tem aqui também o e-mail do Progep para quem quiser receber o manual, o conteúdo programático. E é isso, deixa eu voltar. Vamos às perguntas, então. A Silvia Hartmann pergunta: pode-se considerar o home office como uma modalidade de trabalho flexível? Como controlar a jornada dos trabalhadores em casa? Vamos lá. Eu acho que era melhor descompartilhar a sua tela, Fabiane, se for possível, pode ser? Sim. Agora nós estamos nadando. Olha que beleza. Você me ajuda, Aguinaldo? Coloca no descompartilhar. Aê, obrigado. Muito bom, obrigado aí pela pergunta. É uma modalidade de trabalho flexível. Essa discussão sobre flexibilidade em gestão de pessoas é uma discussão que mereceria um RH Live Meetings em particular, né? Agora, o problema é a flexibilidade é bom para quem? Né? Porque essa aqui é a questão. A flexibilidade pode ser bom para a empresa, porque ela pode utilizar alguém que não está exatamente nas suas dependências, que custam caro. Nós estamos ouvindo falar aí de várias empresas que estão entregando lajes inteiras, não é? Nesse período e provavelmente viabilizando de uma outra forma, né? Então, sem dúvida, é um modelo flexível, né? A questão é flexibilidade para quem, né? E como viabilizá-la, né? Eu acho que essa é a questão principal. Você quer falar alguma coisa, Wilson? Do ponto de vista do controle, né? A partir do instante que as máquinas estão ligadas e existe uma entrega a ser feita, o controle vai ser o cruzamento dessas duas coisas, né? Desses dois procedimentos. Então, a experiência nossa em sala de aula diz que ter o computador ligado não quer dizer muito, né? Mas por outro lado a gente cobra na prova. Vamos fazer uma comparação bem superficial desse ponto de vista, mas do ponto de vista das empresas, as ferramentas de controle elas podem ser muito mais sofisticadas, né? Os algoritmos todos, as tecnologias de localização geográfica, enfim, há uma infinidade de coisas que podem levar a um tipo de controle bastante efetivo, digamos assim, e de onde está e o que está fazendo o trabalhador. E, de novo, é o que o André falou, saber isso é bom para quem, né? Se só for bom para uma das partes, nós temos um problema aí, né? Seguramente será um ponto de tensão.
Eu esqueci da parte do controle, me desculpe. O que acontece é que o meio tecnológico ele permite muito mais controle hoje, né? Com o IoT, quer dizer, a internet das coisas, com uma série de alternativas que são mais controláveis do que o ambiente físico. Pode ter certeza disso, né? Agora, o ponto fundamental é que eu deveria deixar de fazer gestão por controle, né? A velha discussão da gestão por controle e a gestão por comprometimento, né? Se eu tiver pessoas comprometidas, elas vão fazer a entrega que tem que fazer, independente de controle. Esse tipo de controle que nós estamos tratando aqui, o controle presencial, a vigilância, as horas. Quando as horas são importantes de trabalho, as coisas começam a se complicar, não é? E hoje, cada vez mais, no setor de serviços, em outros setores, nos setores mais avançados em tecnologia, as horas de trabalho são pouco importantes, né? O que é importante é a entrega, né? O comprometimento, né? O comprometimento poderia ser espelhado na figura da Fabiane, que está aqui, que no webinar de quinta-feira, com 40 graus de febre, ela estava conosco e trabalhando, né? Eu mesmo dizia, não, deixa que a gente toque, mas não, porque eu quero, professor. Isso é que se chama vínculo, comprometimento. E aí, realmente, é aquilo que o professor Wilson dizia, né? O tipo de comprometimento que eu tenho com a família é um comprometimento, por definição, afetivo. É claro que você tem lá algumas coisas calculativas, todo mundo quer lá brigar pela herança ou alguma outra coisa, ou pelo melhor pedaço de pizza que está em cima da mesa, você tem. Mas a relação é afetiva, fundamentalmente. Nas organizações também acontece uma relação afetiva, mas há uma proporção de vínculo, né? A força do vínculo calculativo, ela é grande também. Então, é uma relação mais racionalizada. Quando você coloca essas duas coisas no mesmo espaço, é um negócio bastante complicado que a gente ainda não sabe o que vai dar, né? Não sabe direito o que vai dar. Agora, o controle é possível, né? Mas é preferível o comprometimento. Francisco Pereira. Anualmente temos os prêmios Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. Vamos falar disso. Agora a empresa está dentro da casa do empregado, talvez vamos ter que adaptar esses prêmios. Que tal criar um selo home office? Alguns critérios de avaliação. Aqui a empresa adota home office, aqui ajudamos financeiramente internet e energia, aqui mantemos os benefícios, refeição, alimentação, aqui levamos a sério ergonomia, cadeiras e mesas. Muito obrigado, Fernando. Fantástica pergunta para nós. A gente que adora fazer pesquisa, enfim, desde a década de 80, nós fazemos pesquisas na área de clima organizacional. Tivemos esse período das melhores empresas para se trabalhar, na parceria com a Abril, que foi muito importante para a gente, e acredito que também para a parceira. E agora estamos numa nova parceria com a UOL, que é o projeto Lugares Incríveis para Trabalhar, né? Agradeço aí a sua sugestão, vamos fazer isso. Só que eu preciso avisar que a nossa equipe de pesquisa lá no Atmosfera, né, ela já está no ar com várias dessas perguntas na pesquisa desse ano. Então, as empresas que estão se candidatando esse ano, elas já vão receber resultados a respeito de como elas lidaram, como os seus empregados perceberam a forma como elas lidaram com a crise. Eu não sei se lá estão todas as perguntas que você nos trouxe agora, né? Mas certamente uma boa parte delas estará lá, já está lá, as empresas já estão respondendo,
Nós estamos aí a todo vapor, a equipe está aí a todo vapor na nova pesquisa com a HOMOP, tá bom? Certo, Carlos Silveira pede para os professores comentarem sobre os ajustes que serão necessários em relação à gestão de desempenho e competências comportamentais. Joel, você não quer responder essa? Então, O homem das competências, referência internacional em competência, eu vou me meter a falar aqui. o ponto é o seguinte: a avaliação ela sempre está vinculada à tomada de decisão sobre as pessoas, né? E, naturalmente, a hora que você vai para um trabalho à distância, essa questão ela fica fundamental, né? Então, muitas organizações já tinham avaliações de desempenho estruturadas, estão se valendo disso para trabalhar as pessoas, mas muitas organizações não tinham isso adequadamente estruturado e elas estão sentindo muito necessidade. A gente vem já observando o depoimento de muitas organizações buscando a estruturação de um sistema de avaliação, inclusive para dar suporte também para a liderança no relacionamento com a sua equipe, né? Então, eu diria que a avaliação, mesmo à distância, mesmo o trabalho à distância, ela continua com a mesma estrutura, que a gente não tem observado uma mudança na estrutura da forma de fazer a avaliação, né? E a avaliação acaba sendo muito importante para melhorar o diálogo entre o líder e a sua equipe, discutir expectativas, necessidades, né? E também a avaliação, daí ela subsidia processos colegiados de decisão em relação às pessoas, né? Então, as organizações, mesmo trabalhando à distância, elas não estão deixando de fazer essas discussões colegiadas sobre pessoas, mesmo porque nós vivemos muitas reestruturações, reorganizações de trabalho, e as organizações tiveram que rapidamente identificar pessoas com capacidades, com condições de desenvolver trabalhos e enfrentar desafios totalmente novos, né? Então, esse processo ele foi intensificado nas nossas organizações durante a pandemia, né? Então, basicamente, a gente não vê uma necessidade de reestruturação das avaliações, mas sim a necessidade de fazê-las, né? Então, muitas organizações estão buscando estruturar essas avaliações. É com dor no meu coração. O professor André não está conectado? Eu estou, não estou? Ah, não estava ali vendo. Com dor no coração, o senhor está vendo aí mais alguma pergunta que acha que mereça ser feita, porque a gente estourou o nosso tempo, mas se quiser fazer alguma pergunta... Eu acho que a gente poderia ir um pouquinho nas duas próximas perguntas, né? Que você tem aí, não tem? É que muitos fizeram pergunta no bate-papo. No bate-papo, né? Exatamente. E aí, essas perguntas no bate-papo acabaram não sendo respondidas, né? Uma pergunta do Antônio Prata, provavelmente, ou Prado, é se as empresas têm se preocupado em promover treinamentos de uso do tempo, né? Eu estou recebendo aqui agora no bate-papo. No bate-papo, sim. Bate-papo. Então, uso do tempo é uma coisa que há muito tempo, né, existe treinamento nesse campo, né? Agora, uso do tempo em home office, você vai ter, né, como uma disciplina do curso que nós temos aí, estamos montando todo o curso voltado para a liderança em home office, né? Esse curso que a Fabiane acabou de mostrar, que a primeira turma começa agora em outubro, né? E uma das disciplinas, um professor nosso na área de uso do tempo está adaptando isso justamente para o trabalho em home office, né? E que vai ser oferecida, e nós vamos discutir isso. Quer dizer, eu acho que isso é muito interessante, né? Como o Joel falou a respeito de avaliação de desempenho,
a avaliação de... Aquilo hoje se usa já a atividade à distância, né? Muito nas áreas de recrutamento e seleção. Vocês sabem disso. Estamos usando bastante isso, né? Nas entrevistas, nos testes. Então, o RH usa muito isso. Mas o que nós vamos ver agora nas outras ferramentas, que são ferramentas mais presenciais, como é o caso da avaliação de desempenho, do treinamento, educação à distância, é uma transformação disso, né, de algumas questões que são de fundamento, né, da essência dessas disciplinas, e nós vamos ter aí os estudiosos, pesquisadores, nós professores, verificando como a gente vai adaptar isso, porque algumas coisas na questão do trabalho, da relação liderado, líder e colaborador, né, elas permanecem, né? Só que elas vão ter que sofrer uma enorme adaptação. E outras são completamente novas. Como é que eu vou lidar com saúde mental? Como é que eu vou apoiar aquela mãe que tem os filhos ali junto com elas? Como é que eu vou lidar? São coisas completamente novas. Olha, equipamento, conexão. As conexões não funcionam. Suporte operacional nós não temos, né? Agora, nessa situação, o Amorim colocou bem, nesse momento, os nossos respondentes olharam e falaram assim, não, isso não é importante. Mas não é importante porque nós estamos no meio de uma crise. Não é importante porque nós estamos no meio de uma situação absolutamente excepcional, né? Os sindicatos também estão falando, olha, não é hora talvez, e alguns estão se mexendo, outros não estão se mexendo. Mas a partir do momento que for mandatório trabalhar em home office, essas coisas todas terão que ser adaptadas. Então, você tem algumas práticas de RH que serão adaptadas, algumas práticas de RH que serão absolutamente novas, que nós não fizemos até hoje, né? O foco dos nossos programas de capacitação também. O uso do tempo, como você está trazendo, é uma capacitação essencial. Para a liderança, comunicação não violenta, adaptada à questão do home office, é um tema fundamental. Nossos professores estão começando a trabalhar nesse assunto. Provavelmente nós teremos um webinar, um RH Live Meetings a respeito disso, né? Esse é o momento de saber quais são as competências das pessoas e quais são as competências da liderança que tem que sofrer esse processo de adaptação. E como a empresa, ela contribui para isso. Ela não fez isso, ela não capacitou. Tem uma pergunta também no bate-papo a respeito disso. As lideranças não foram capacitadas, né? Até porque você não tinha esse conteúdo e essa prática para fazer essa captação. As pessoas não foram capacitadas. Elas não sabem, e muitas delas não souberam como usar o tempo. É claro que o problema da saúde mental foi sério, embora nossos dados não revelem isso, porque nossos dados pegam um público de um nível de muita qualificação, né? Nós estamos agora fazendo a pesquisa em outro nível, no nível mais operacional, mas que houve problemas sérios de saúde mental no trabalho, está havendo. Nós sabemos que está havendo. A professora Cristina Limonge tem pesquisado isso e vai trazer para a gente, certamente, informações a respeito disso, resultados de pesquisa a respeito disso, né? E houve, de um lado, por pressão, de outro lado, pela própria situação de contexto que nós estamos vivendo, mas houve também por essa contradição entre trabalho e família, né? Houve também por essa contradição entre o tempo que eu consigo, né? Quando eu vou aquilo que o Wilson falava, né? Eu tenho um momento que eu desconecto da persona empregado e conecto numa outra persona
num modelo mental, numa lógica de funcionar, que é a lógica de funcionar familiar. Nós sabemos que isso está mudando e vem mudando tranquilamente com a devida gradação, quer dizer, vem mudando do jeito que a sociedade suporta, do jeito que as pessoas suportam, né? As famílias suportam. Ocorre que houve um choque, né? Então, nós precisamos correr muito para lidar com esse choque e para apoiar as pessoas, as organizações, a liderança, esse tripé, né? Apoiar com informação, apoiar com conhecimento já desenvolvido, já produzido, e apoiar com novos conhecimentos por meio de pesquisa. Esse é o nosso papel e nós precisamos da comunidade de recursos humanos junto conosco, né? Com a gente nisso, né? É muito difícil fazer pesquisa na área da RH. Nós tivemos empresas que se recusaram, né, a passar o questionário para os seus empregados, porque elas disseram assim, não, você está relacionando uma série de coisas aqui, perguntando se o empregado tem aqui, por exemplo, uma cadeira ergonômica, por exemplo, um apoio para pé, por exemplo, um apoio para punho, para não ter ler, né? E como você está perguntando tudo isso, você vai levantar essa questão aqui na minha empresa. Amigos nossos, né? Pessoas da nossa relação falaram, desculpe, mas eu não vou passar aqui na minha empresa, não. E aí nós não conseguimos muitos dados do grupo mais operacional. Eu peço que vocês nos ajudem aí, futuramente, a trazer o máximo possível informação balizada para vocês. Desculpe aí se, Fabiane, eu fui além do meu tempo, mas eu me encerro por aqui, prometo que eu não falo mais. Tempo precioso, a gente ouviu as feras da gestão de recursos humanos, os professores André Fischer, Wilson Amorim, Joel Dutra. Na semana que vem teremos mais uma oportunidade de ouvir sobre liderança em ambientes de trabalho com os professores André Fischer e Joel Dutra, no dia 20, na próxima quinta-feira, também iniciando às 19 horas. Amanhã já deve estar lá no site para vocês poderem fazer a inscrição. Esse evento foi gravado, você poderá acessar daqui a uns 2 dias após editado no nosso canal lá no YouTube, FIA Business School. Senhores, foi um prazer. Fabiane, posso, por último? Deixa eu ver uma coisa. Eu pedi para a Aline colocar uma enquete no ar. Eu não sei se ela aconteceu. Tá pronto. Aline, está pronta? Você pode apresentar o resultado, por favor, Aline? Ao vivo e a cores. Eu vou colocar a enquete aqui, ela só precisa ser respondida por todos que ainda estão aqui, tá bom? Ok. Pesquisador tem isso, ele não perde a oportunidade de trazer resultado de pesquisa. Olha lá, eu perguntei para vocês, e muitos responderam, se gostariam de permanecer ou continuar trabalhando em home office. Vamos ver o que aconteceu. E tem muita gente respondendo agora ainda. Olha lá. O resultado é muito parecido com os resultados da nossa pesquisa com o nosso público. Agora, pergunta é, será que se eu fizer essa pergunta para um trabalhador de call center, né? Para um funcionário de nível mais analista, operador, né? Aquele funcionário que a gente vê, às vezes, ele vive o ambiente de trabalho de uma forma muito afetiva também, é lá que ele faz a namorada, que ele tem o amigo, será que ele responderia da mesma forma? Quem sabe a gente consegue, né, no próximo webinar, com o resultado da próxima pesquisa, responder essa pergunta para a gente, tá bom? Professor, a enquete foi respondida, tá? O resultado está aí na tela compartilhado, já foi finalizado. Tá bom, eu já contei para eles e acho que eles estão vendo também, né? Sim. Já viram. Legal.
Boa noite, gente. Parei. Vai, não falo mais. Logo, Boa noite, obrigado, gente. Fabiano. Tudo bom? Obrigado, Aline. Obrigado, Aguinaldo, Joel, André. Boa noite para todos aí. Abraço, gente. Muito obrigado. Obrigado, Fabiane. Obrigado, Aline. Obrigado, Aguinaldo. Como sempre, grandes figuras, viu? Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, 2. Tchau. Amanhã a gente se fala. Isso.